De Cariocão é na Band, hein? E ó, o Igor Dorireu, meu parceiro, direto do Rio de Janeiro, traz as informações dos 4 grandes clubes da capital fluminense. Fala aí, Igão! A vida dos times grandes não anda fácil no Campeonato Carioca. Das 8 partidas disputadas por eles, todas com times alternativos, somente uma vez, um dos 4 clubes de maior investimento saiu vitorioso. O Botafogo foi o único a somar 3 pontos ao derrotar a Portuguesa na segunda rodada. O Alvinegro vai ser justamente o primeiro grande a entrar em campo nesse fim de semana. Neste sábado, encara o Sampaio Corrêa, no reformado estádio Lourival Gomes, em Saquarema, que vai receber um grande pela primeira vez. Quem não joga mais pelo Bota é o atacante Júnior Santos. O clube acertou a venda do último artilheiro da Libertadores para o Atlético Mineiro por 48 milhões de reais. Fala pessoal, interrompi o vídeo rapidinho aqui, só para te lembrar de deixar o seu like, porque dando like, o YouTube entrega o vídeo para mais pessoas e assim mais botafoguenses vão conhecer o nosso canal. Comentar aqui embaixo o que está achando do conteúdo para engajar mais o vídeo, compartilhar com amigos que não conhecem ainda o nosso canal, se inscrever e ativar o sininho para receber avisos sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Temos a área de membros, 4 planos, tem plano de 3, plano de 5, uma coxinha por mês, você economizando já paga e ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui, fazendo um bom serviço todos os dias com muitos vídeos pra você. Aí tem planos maiores de 15, etc, pra quem ganha em dólar, em euro, quando converte fica baratinho. Pessoal, esse aqui, não confunda o escudo, tá? Não é o escudo do Benfica, parece muito, mas esse escudo do Benfica com uma bordinha em volta, um outro escudo por trás, é o escudo do Santa Clara de Portugal, um time pequeno, que esse rapaz, o Vasco Matos, que chamaremos aqui de Matos, que é o clube que esse cara comanda, né, o Matos, que veio da Série B de Portugal, que achavam que ia cair de novo, e tá lá, brigando lá em cima, cara, lá em cima, em pé de igualdade com o Sporting, e etc. É um bom técnico, e dizem que esse pode ser o futuro técnico do Botafogo. Vamos ver aqui mais vídeos sobre esse assunto, sobre outros vários jogadores, sobre Bitelo e etc. E pode ser que daqui a um tempo a narrativa pare de ser do desmanche e volte a ser do fair play financeiro. Não sabe por quê? Botafogo pode investir mais de 500 milhões na janela atual, se tudo der certo. Pessoal, vamos seguir com o vídeo. Daqui a pouco a gente volta. Esse pode ser o novo treinador do Botafogo, com um nome um pouco curioso. Vou te contar aqui quem tá sendo previsto aí, mais um nome, né? Cogitado como possível novo treinador do glorioso Botafogo. Novo técnico do Botafogo deve ser português. E Vasco Matos, sim, Vasco, agradou muito, diz jornalista, cara. Simplesmente, segundo aqui o Bocão, vou até botar o vídeo dele aqui pra gente ver, ele falou que o treinador português, Vasco Matos, foi o cara que mais agradou a diretoria nas entrevistas. O nome do cara é simplesmente o nome de um rival nosso aqui do Rio, o Vasco. Olha que loucura. Já pensou? Chega lá, a estreia do Vasco Matos, Vasco, não sei o quê, vambora. Imagina você ficar gritando Vasco na arquibancada, meu irmão. Que loucura. Vamos ter que chamar ele de Matos. Vamos chamar ele de Vasco Matos. Mas só Vasco vai ser meio estranho. Mas enfim, vamos ver o que o Bocão tem pra dizer pra gente aqui, nesse caso, do possível novo treinador. Bem-vindos. Muito boa tarde a todos. Bom, vou trazer uma informação aqui que eu apurei, né? Lá em Portugal. E, bom, vou deixar claro aqui que o próximo treinador do Botafogo, bem provável que seja português, tá? Olha aí. É bem provável que o treinador do Botafogo seja português. Focando em técnico português. Que 2 foram entrevistados. E tem um treinador que tá, não sei se próximo do Botafogo, mas parece que gostaram muito, que é o Vasco Matias do Santa Clara de Portugal. Um jovem, 44 anos. Vamos ver. Essa é a informação que eu tenho, nada oficial, informação jornalística que eu apurei, tá bom, galera? É isso aí, fica no ar, mas meio caminho andado que o treinador do Botafogo seja português. Pode ser que eu me engane, mas a princípio eu sei que é português. Aí então, ó, uma certa... Vocês viram, né? Deu pra ter uma noção de que o Vasco Matos, né? Ele até fala ali no vídeo,
Vasco Matias, mas é Vasco Matos, é o nome que é um cara que parece ser o que mais interessou internamente nas conversas. Para quem não conhece, o treinador ele tá atualmente no Santa Clara, em Portugal, um time mais escondidinho lá de Portugal, tá? Esse aqui é o perfil dele no Transfermarkt, tá? Tem nem foto, pra vocês terem noção. Técnico muito novo, de 44 anos apenas, e que tem licença A da UEFA, pelo menos é um negócio que já pode ser mais interessante para quem gosta, né? E tem ali, passou, né, na sua carreira desde então, que é bem curta, né? De fato, como técnico no Casa Pia, de 2020 a 2023, tá? E no Santa Clara agora. Só que ainda nem para saber o número de jogos que ele tem no Casa Pia, enfim. Não tem time nenhum, cara. É um cara novo no mercado, pouco se fala, pouco se vê. Realmente, se for esse nome aqui, é bem curioso. É uma estratégia meio louca da diretoria. Um cara extremamente desconhecido, pelo menos no mercado, mais do que, assim, fora do Portugal, né? No mercado brasileiro, tudo mais. Enfim, vamos aguardar. Vamos ver detalhes, mas foi o que trouxe o Bocão, vocês viram aí no vídeo que eu coloquei pra vocês, beleza? Esse foi o vídeo, vamos aguardar. Não sei muito se vai de fato prosseguir nesse estilo de treinador, vamos esperar mais informações, mas segundo o Bocão, esse é um dos nomes favoritos para assumir. Se não esse, algum português. Agora vamos falar sobre giro de notícias. E eu tinha que falar sobre um tema com vocês, que eu até postei ontem no meu Instagram, canal do TF, porque daqui a pouco, quando as negociações do Botafogo forem findadas, nós iremos falar de vários assuntos, né? Primeiramente, fair play financeiro. O Botafogo está usando o Lyon de novo? O que o Textor está fazendo? Por quê? Só das negociações já finalizadas, o Botafogo já tem uma de 12 milhões de euros, que é a do Jair, uma ali mais ou menos de 2 milhões de dólares ou euros do goleiro Léo Lin, que estão somando 14 milhões de euros ou dólares, e você tem a do David Ricardo, que é uma negociação que também deve girar nesta casa. Então, 16 milhões de dólares ou euros. Pegando uma cotação de R$6, você já tem quase 100 milhões gastos em 3 reservas. Isso mesmo, 3 reservas. Se você pega as outras negociações que o Botafogo está fazendo, a do Bitelo, que teremos ali valores estratosféricos, também vai girar na casa de 100 milhões. Você tem também as negociações com o Arthur, com o Wendel, você tem outras que o Botafogo mandou. E o que vai acontecer? O Botafogo vai fazer negociações altíssimas. E daqui a pouco o chororô vai recomeçar. De fair play financeiro, o Botafogo está gastando mais que arrecada. Ah lá, por isso que deve. Vou usar sempre alguns argumentos. E se o Botafogo vencer a Supercopa do Brasil em cima do Flamengo, eu tenho certeza que no dia 3 de fevereiro este será o tema de diversos programas. Ah lá, Botafogo tá de novo gastando mais que arrecada, tá ganhando título, mas assim não pode, né? Preparem-se, o chororô de fair play vai recomeçar. Antigamente, eles estavam falando de Botafogo desmontando o seu elenco. Agora, com as negociações que o Botafogo está fazendo, com o time que o Botafogo está montando, novamente um time muito forte e muito competitivo, os antes vão chorar de novo. Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na segunda edição Plantão Glorioso. Tá achando que só tem notícia ruim, né? Aliás, teus ouvidos e teus olhos já devem estar fatigados, cansados. É só notícia ruim para ler, é só coisa ruim para escutar. Pois o Plantão Glorioso vem trazer notícia boa para você. Não é uma só, não. É um combo de notícias boas pra gente nessa sexta-feira. Sextou no GG. Vamos falar sobre possibilidade de treinador novo. Um dos nomes da lista, um dos que foram entrevistados. É um nome interessante, vou trazer aqui para vocês. Vou falar sobre John Textor confirmei, dizendo que vai investir até 600 milhões de reais na primeira janela. E já investiu quase 100, tá? Contando aí os 3 reforços. E o mais importante, uma notícia nossa aqui do Gigante Glorioso, apurei primeiramente, depois foi trazida posteriormente pelo jornal O Globo. Gregori não vai para o Al Rayyan. A pressão que estava sendo feita, Arthur Jorge insistindo em tirar o jogador do Botafogo, Gregori disse não. Traíra, quer ir embora? Vai sozinho. Gente, vamos lá. Notícia apurada primeiramente pelo canal Gigante Glorioso. Apuramos que Gregori não cedeu à pressão do Arthur Jorge. O Arthur Jorge saiu do Botafogo para o Al Rayyan e queria muito levar o Gregori. Essa notícia é velha, né? Queria muito levar o Gregori.
Ah, 5 vezes mais salário, isso e aquilo e tal. E o Gregori não cedeu à pressão do Arthur Jorge, o Arthur Jorge falhou nessa missão e Gregori fica no Botafogo. O jogador não tem interesse em se transferir para o futebol catari, não cedeu à pressão nem do Arthur Jorge. E algumas pessoas até diziam que o empresário do Gregori estava, de certa forma, pressionando. Essa informação não tem, tá? Mas o que interessa é que o Gregori vai ficar no Botafogo para essa temporada de 2025. O que merece mesmo, vai ter um aumento substancial também, né, no seu salário, vai ficar no fogão até o final do contrato. Se for bem, tem que esticar o contrato desse cara. Não tem igual no futebol brasileiro. A apuração aqui do Gigante Glorioso. Gente, vamos lá. Meu amigo Otávio Bocão, estava trocando uma ideia com ele no telefone agora, né? Falei, Bocão, que história é essa aí, irmão? Abrindo a boca aí para todo mundo, para falar de Vasco. Você tá de briga, ele tá falando de Vasco. Ele, calma, Gui, calma. Eu tô falando de Vasco, mas não é lá de São Januário, não. É do Vasco Matos. Beleza. Vocês sabem que eu sou maluco, eu acompanho o campeonato português, né? Morei em Portugal, então peguei gosto lá pelo campeonato e tal. O Santa Clara é uma equipe que era da 2ª divisão. E depois que um treinador aventureiro, chamado Vasco Matos, assumiu o Santa Clara fez uma campanha histórica. Foi a equipe na temporada passada europeia que menos levou gols na temporada inteira, 19 gols. O Santa Clara foi campeão invicto jogando fora de casa. Foi para a 1ª divisão do Campeonato Português e a tendência era bate e volta, né? Cá para nós, o futebol português é pouquíssimo equilibrado e é um desequilíbrio muito grande, né? Você tem ali os 3 principais, o Braga, que vez ou outra tenta buscar a 3ª colocação, e o resto, né? Só que o Vasco Matos com o Santa Clara, ele tem feito uma campanha que está surpreendendo a todo mundo. O Santa Clara está na 5ª colocação com a mesma pontuação do Braga, que é o 4º colocado. E o campeonato não está no início, não. A gente está no final já do 1º turno. E o Santa Clara fazendo uma campanha de encher os olhos, sob o comando do Vasco Matos. Vale dizer que o Santa Clara é uma equipe com pouquíssimo investimento, né? E o Otávio Bocão, nosso amigo Otávio Bocão, falou que o Vasco Matos é um dos nomes cotados para assumir o Botafogo, tá? Foi um dos entrevistados. O Otávio tem boas fontes lá em Portugal, tá? Tem boas fontes lá em Portugal. E o Vasco Matos seria um desses treinadores que teria agradado. A entrevista com ele agradou muito e seria um provável nome para assumir o Botafogo. O Bocão até falou que português vai ser de qualquer jeito. E há uma grande chance de que seja o treinador, o atual treinador do Santa Clara. Como alguém que acompanha o Campeonato Português e que tem visto o Santa Clara surpreender, aliás, vale dizer que o Santa Clara venceu o Sporting. O Sporting jogando dentro de casa, o Santa Clara venceu o Sporting. Então, o Vasco Matos, ele é um treinador que chega mais ou menos na mesma condição do Luiz Castro e do Arthur Jorge. Tá? Chega como um ilustre desconhecido, porém com trabalhos interessantes na bagagem. O Luiz Castro teve um trabalho muito interessante no Chaves, inclusive o Matheus Pereira, para quem não conhecia o Matheus Pereira jogava no Chaves de Portugal, fez um excelente campeonato português pelo Chaves, foi um bom campeonato que o Chaves fez sob o comando do Luiz Castro. Ali já se via potencial no Luiz Castro. Não foi o Shakhtar Donetsk campeão ucraniano, que só tem o Shakhtar disputando, né, que fez com que, Luiz Castro, nada, e nem campeão no Catar com o Aldo Rail, né? Então foi o trabalho em Portugal que fez com que as pessoas olhassem para o Luiz Castro. Da mesma forma, o Arthur Jorge trabalha no Braga, porque ele só trabalhou no Braga mesmo, e o Vasco Matos, esse trabalho no Santa Clara está chamando muita atenção, e não está chamando a atenção só do Botafogo, tá? Alguns clubes europeus já têm o Vasco Matos no radar. Então o Botafogo fez aí, segundo o Otávio Bocão, a entrevista, o Botafogo gostou, achou interessante, as ideias do Vasco interessantes, e pode ser a única chance do Vasco ser campeão em 2025. Meus amigos, minhas amigas, notícia boa essa, hein? É um combo de boas notícias. Apesar de o Botafogo não ter oficializado ainda nenhuma contratação, eu sei que vocês estão de saco cheio
de só ouvir notícia chata. Ah, fulano saiu. Ah, é proposta em cima do cicrano. Pô, troço chato, já tá dando no saco isso, né? Mas vamos lá de notícias boas. O John Textor afirmou para o jornalista Matheus Medeiros, lá do canal do Medeiros, e nós aqui do canal Gigante Glorioso confirmamos. O Matheus Medeiros trouxe em primeiríssima mão que o Botafogo, nessa primeira janela, pode gastar entre 500 milhões e 600 milhões. Seria um gasto recorde e na primeira janela de transferências. Ou seja, se nós avaliarmos os valores do Jair, do Léo Link, que já estão praticamente certos, né, e do Davi Ricardo, nós teremos aí 97 milhões já gastos dessa primeira janela. Grande parte no zagueiro Jair, né, ex-Santos. Então sobrariam aí um pouco mais de 500 milhões. O Botafogo pode chegar até 600 milhões em investimentos nessa janela. Como vocês sabem, o Michael Martins falou aqui na primeira edição, o Botafogo fez uma proposta daquelas uma proposta irrecusável pelo Bitelo. Muita gente está confundindo o valor da multa rescisória com o valor que o Dinamo Moscou, quer no Bitelo, né? O Dinamo Moscou queria em torno disso, 18 milhões de euros. Ele investiu 10, né? Ele queria em torno de 18 milhões de euros. 25 é o valor da multa. O Dinamo Moscou não está exigindo o valor da multa. Ele está exigindo o valor do jogador, né? Se não quiser negociar por 18 milhões de euros, que é o que o Botafogo ofereceu nessa última proposta, aí ele não vai vender o cara nem por 30, porque aí já virou uma coisa pessoal, tá? Agora, vamos aguardar. O Botafogo mostrando aí, né, que realmente vai investir pesado nessa primeira janela. Não sei quando os jogadores vão chegar, mas que está investindo, que está buscando jogadores de alto nível e pagando caro, isso tá. Negociação com o Zenit, Wendel e Claudinho, vamos lá. Paulo Vinícius Coelho, em parceria com o André Hernan, trouxeram a informação de que o Zenit estaria disposto a pagar 35 milhões de euros pelo Luiz Henrique. E o John Textor confirmou essa informação, tá? E o staff do Luiz Henrique falou que ele não se opõe a jogar na Rússia, por mais que o Zenit esteja punido, assim como todos os clubes russos, não jogue Champions e tal, que ele não se oporia a jogar no futebol russo. 35 milhões, quase 280 milhões de reais, seria realmente uma das maiores, a maior venda da história do Botafogo, né? Aliás, o Botafogo, com a venda do Júnior Santos, se transformou no clube que fez a melhor venda da história com jogadores acima de 30 anos. 48,2 milhões de reais. É a maior venda da história do futebol brasileiro com jogadores acima de 30 anos. Principalmente vindo de uma lesão grave, né? Enfim, e agora o Botafogo podendo aí chegar a 280 milhões em vendas com o Luiz Henrique, só com o Luiz Henrique, né? Isso pode sim, tá? Essa informação é minha, isso pode sim facilitar a negociação com o Zenit pelo Wendel e ainda pode ajudar também o Botafogo a entrar na briga pelo Claudinho. O Claudinho faz uma faixa de campo que o Bitelo faz também, pode até fazer. Mas o Bitelo gosta mais de flutuar pelo flanco. O Claudinho é um jogador que atua na faixa central. Então essa negociação, se der certo, tá? O Paulo Vinícius Coelho e o André Hernan disseram que está muito próximo do desfecho. O Botafogo pode, sim, ter final feliz nessa negociação com o Wendel e de Lambu já pode entrar aí mais forte que o Palmeiras nessa briga pelo Claudinho. Comentar com você neste vídeo sobre o Vasco Martos, né, que pode ser o novo técnico do Botafogo. Gente, o treinador do Santa Clara de Portugal, né, tá fazendo um trabalho histórico na equipe do Açores e que neste momento talvez seja aí o que esteja mais próximo de um acerto com o Botafogo, né? Bom, eu preciso pontuar para vocês que eu já ia fazer um vídeo para questionar justamente o técnico, né? Porque muito se fala sobre os jogadores que o Botafogo está perdendo, que o Botafogo não está contratando jogadores. É verdade. Eu ainda acredito que tudo isso possa ser resolvido, né? Agora, não dá para ficar sem um técnico, né? Não pode demorar muito para contratar um técnico. Então, nesse sentido, eu vi aí sim algum problema. Até porque esse tempo é o tempo para que o treinador possa ajustar as peças da máquina, né? Da máquina gloriosa, né? Então, não é muito interessante que demore muito para contratar um técnico, tá? E, sinceramente, gente, acho que isso aí é um ponto aí negativo para a gestão da SAF do Botafogo no momento, né? Bom, surgiu o nome do Vasco, é curioso, né? O nome dele é o nome de um rival aí
do Glorioso, né? Eu venho acompanhando o trabalho dele há algum tempo, não muito tempo, coisa de uns 6 meses, mas eu confesso que eu não estava vendo os últimos jogos dele. E eu precisei ir atrás de um amigo meu, português, para me orientar, me mandar mais dados, né, sobre o que está acontecendo, dados sobre desempenho, né? Fiquei a tarde inteira aí tentando fazer essa busca. Tive alguns problemas aqui para fazer essa busca porque tivemos aqui queda de energia na região, mas consegui obter alguns dados que foram um pouco de encontro àquilo que eu pensava, outros, né, depois um pouco contra. Eu fiz um balanço aqui das informações que eu recebi, né? Choquei com as informações que eu tenho e vou apresentá-las para vocês neste momento, amigos e amigas torcedores do Botafogo. Olha, o Marcos tem 44 anos, né? Na verdade é um técnico muito novo, como vocês sabem, não somente novo na idade, mas novo também em termos de trabalho. Ficou um bom tempo como auxiliar técnico. No Albeca ele chegou a ser técnico da equipe, né? Depois voltou a ser um auxiliar técnico numa outra equipe, no Casa Pia, né? E agora assumiu aí em 2023, né? Assumiu a equipe do Clarita para levá-la a uma campanha realmente histórica lá no futebol português, né? Então, portanto, é um técnico muito novo, né? Tem problema, né? Talvez não, né? Talvez não seja a questão. Há técnicos novos que são muito estudiosos, são muito bons, né? Tem problema ser do Santa Clara? Não, acho que necessariamente não tem problema ser do Santa Clara. Há uma questão interessante sobre os técnicos portugueses, que eles sempre começam em equipes pequenas, né? Então eles vão progredindo para equipes maiores. Foi assim com o Luiz Castro, né? Foi assim com aquele outro técnico que eu não gosto nem de falar o nome, que veio para o Botafogo e foi embora, né? Enfim, e outros técnicos também. Não estou falando do Arthur Jorge, que o Arthur Jorge ele fez um grande trabalho no Botafogo, saiu pela porta dos fundos, acho que não foi muito gentil e generoso, mas pelo menos, né, entregou ali um trabalho legal. Estou me referindo, quando eu falo que não gosto nem de falar o nome, é um outro técnico aí, um bunda mole que treinou o Botafogo e, na minha opinião, assim, não entendeu o que era o Botafogo, né? Que seja feliz ou infeliz lá no inferno e deixe o Botafogo em paz. O Botafogo, portanto, estava demorando para pensar essa questão do técnico e agora vem intensificando ações aí para obter o seu treinador e, portanto, o Matos se coloca como essa possibilidade. Bom, vamos lá, gente. É um técnico que gosta de fazer sua equipe jogar com uma linha de 3, tá? Uma linha de 3 zagueiros, né? E aí, quando tem uma linha de 3, né, essa linha de 3 pode ser 3 ou pode ser 5, tá? O que faz ser uma linha de 5 são duas coisas. O fato de que os alas não existem e são, na verdade, laterais, né? E também o fato de que, a despeito dos alas existirem, né, aqueles jogadores fazendo trabalho de ala, você tem os volantes praticamente trabalhando como zagueiro, né? Então você tem ali uma linha de 5 e não uma linha de 3. A gente viu isso no Santa Clara nessa temporada, a gente viu também a linha de 3 funcionando. Então tivemos 5 e tivemos 3 zagueiros funcionando no Santa Clara, tá? Esqueça, eu olhei lá nas formações, eu vi que ele em nenhum momento ele jogou com, por exemplo, com quatro zagueiros. Você está falando que jogou com linha de 5? Não. É quando o lateral se faz de zagueiro, ou quando o volante se faz de zagueiro, né? Cumpre a função de zagueiro. Então atuou com linha de 5 ou linha de 3 em vários momentos. Um detalhe importante, muito importante sobre essa possibilidade do técnico aí do Vasco Matos, é o fato de que, diferentemente dos técnicos que o Botafogo buscou até agora, ele não, até hoje na carreira dele, nunca foi um técnico ofensivo, tá? É um técnico defensivo especulativo, tá? Podemos sustentar que isso ocorre em virtude das equipes que ele dirigiu, principalmente o Clarita, né, que é uma equipe pequena do futebol português. Ele realmente faz milagres com essa equipe, tá? Mas o ponto é, né, ele pode ser um técnico ofensivo? Pode, mas até agora ele não demonstrou ser um técnico que gosta de trabalhar no terço final. Então essa, de certa forma, é uma mudança, embora a gente saiba que o próprio Arthur Jorge era um técnico que, a depender da circunstância, fazia o Botafogo jogar no modelo defensivo especulativo. O Botafogo tinha atores para interpretar tanto o papel de jogadores atuando no estilo ofensivo, como jogadores atuando, né, em estilo defensivo, especulativo. Então o Botafogo, muitos jogadores de lado de campo, o Botafogo inclusive está perdendo algum desses jogadores, né? Então acho que a questão do contra-ataque ainda é muito importante nessa equipe do Botafogo. Agora, evidentemente que perdeu aí uma outra peça que pode prejudicar. Claramente, como eu disse, pode chegar os jogadores e resolver tudo isso, tá? Então veja bem, é uma diferença. Ele é um técnico
defensivo. Ô Josa, mas você não viu nenhum momento... Não, nenhum momento, gente, na carreira dele, ele foi um técnico ofensivo. Vamos deixar isso claro, tá? E podemos sustentar que foi em virtude de que ele sempre esteve em equipes pequenas, tanto no Clarita como também no Alverca. Ok, equipes pequenas, tudo bem, né? Podemos sustentar isso daí. Agora, vamos lá. Vários técnicos, né, com propostas ofensivas no futebol português, treinando equipes pequenas, também postularam o jogo ofensivo. Eu estou falando de um técnico que, quando a sua equipe jogou com um adversário que perdeu, por exemplo, um jogador no meio do primeiro tempo, ou aos 40 do primeiro tempo, continuou a jogar, né, da maneira defensiva. Não passou a jogar, mesmo tendo a vantagem e jogando dentro de casa, não mudou a forma de jogar para um jogo ofensivo. Então, estamos, portanto, falando aí de um técnico que provavelmente não foi até hoje um técnico defensivo por uma questão de circunstância. É muito provável que ele tenha sido um técnico mais defensivo por uma questão de ideias, tá? Agora, isto é um problema? O Botafogo não pode mudar a forma de jogar? Claro que pode mudar a forma de jogar. Não há nenhuma questão que impeça, né? É que, em tese, né, parece que o Tessô gostava de um certo perfil de técnico. Não há problema em mudar, acho bastante salutar, inclusive, mudar, mas é importante ter isso claro, tá? Só que, como um técnico defensivo, tem algo muito importante nele, que eu não vejo em técnicos brasileiros. E acho que é a grande qualidade do trabalho, né, do Vasco Matos, tá? Do que eu tô falando? Bom, aí, gente, eu vou fazer uma analogia do Vasco Matos com um técnico, tá? Que é um técnico bastante conhecido, tal, que é um técnico muito respeitado na Europa, né? Mas é um técnico defensivo e especulativo, sempre foi, né? Estou a me referir ao Cholo Simeone, tá? Técnico do Atlético de Madrid, que postula um jogo defensivo, mas é um jogo defensivo com um detalhe muito importante que a gente vê na maneira como o Clarita joga, né? Ou seja, a equipe, quando ela vai para o campo de ataque, ela sabe o que fazer no campo de ataque. Este é um ponto muito importante. Por quê? Porque o técnico, quando ele é defensivo, o que ele faz, né? Quando a sua equipe está jogando, como a sua equipe joga quase o tempo inteiro no primeiro campo, ele volta os treinamentos para este tipo de proposta. Então ele treina os seus jogadores para esta atuação no campo defensivo, de tal sorte que quando o seu time está no ataque, em geral, os jogadores não sabem muito bem o que fazer, né? Quando o seu time tem uma posse de bola maior do que o adversário, essa posse de bola se configura como uma posse de bola maior que o adversário por circunstância e não por ideia. Como não é uma posse por ideia, não há treinamento para esse tipo de jogo no terço final. E aí a equipe vai ter muitas dificuldades para fazer gol, né? Isto acontece com todos os técnicos brasileiros da atualidade, para vocês terem uma ideia, tá? Que não sabe, por exemplo, fazer sua equipe jogar quando ela está no terço final. A gente vê isso claramente muitas vezes no Bahia do Rogério Ceni, né, que gosta que a sua equipe jogue no ataque, mas quando a equipe do Bahia está no ataque e chega no terço final, não sabe o que fazer com a bola, né? Por que o Vasco Matos é interessante neste caso? Porque, embora a sua equipe fique muito pouco no campo de ataque, quando ela chega, ela sabe o que fazer com a bola. E aí, gente, tá? E aí tem uma coisa bem legal, né? Que é o fato de que ele gera treinamento, tá? Para a equipe contra-golpear. Então, é um técnico muito voltado para o treinamento, para a jogada ensaiada, para a bola parada. Ou seja, estamos falando de um técnico que sempre precisou lidar com a equipe que sobrevivia. Então, assim, um foco absurdo na bola parada, na jogada ensaiada e no treinamento para fazer o contragolpe. Não é um bando de doido correndo, tá? São jogadores que sabem perfeitamente como correr, por onde correr e como chegar o mais breve possível ali à frente da área do adversário, né? Um outro detalhe muito importante que eu vejo nesses contragolpes é o seguinte: quando o jogador está fazendo a condução de bola, geralmente esse contragolpe se faz sobretudo através de condução de bola, não é por lançamento, é condução mesmo. Então aquele jogador que conduz a bola, ele fica o máximo de tempo possível, fica até o limite, né, com a bola até passar para o seu jogador. Então ele espera, né, o combate bastante acirrado dos defensores adversários para que, com isso, né, abra espaço para que um colega seu, né, tenha mais condição para arrematar. E neste caso, o passe é feito para que esse jogador faça a finalização. Quando, em algumas situações dessa, a situação é propícia para o remate, ele chama também a atenção
para o colega, né, dando a entender que vai passar e ele arremata para o gol. Então a gente percebe que há um conjunto de treinamentos feito pelo Vasco Matos para que a sua equipe saiba trabalhar quando chegar ali ao campo de ataque. Ao mesmo tempo, quando a equipe eventualmente em algumas situações está ali tomando o terço final, que é muito raro, também você percebe que a equipe sabe muito bem o que fazer com a bola, ou seja, há um treinamento para que a equipe, quando chegar ao ataque, saiba jogar. Agora, nada daquele jogo que começa trabalhando a bola lá de trás, né, passando pelo meio de campo, até chegar ali ao terço final, conduzindo a bola com o maior percentual de posse de bola, enfim, não é nada disso, tá? Mas é um jogo que, quando a equipe parte para o contragolpe, sabe o que fazer, porque ele treina os seus jogadores para lidar com essas questões, tá? Também é um jogador, um técnico que, né, que assim como o Cholo Simeone gosta de intensificar as ações pós-perda, né? Então há uma intensa busca pela recuperação da bola quando ela é perdida, né? A pressão pós-perda, portanto, é gigantesca. Quando essa bola é recuperada, novamente a bola é entregue para aquele jogador que vai conduzir com a melhor qualidade possível, tá? Enquanto os outros tentam se deslocar, tá? Mas a pressão é brutal, tá? E um detalhe interessante, aí sim, bem interessante, o que eu acho legal também da gente pontuar, é que a equipe, mesmo quando está no campo de defesa, não pratica um esquema defensivo, sabe, passivo, pratica um esquema defensivo ativo. Do que eu estou falando? Estou me referindo, né, ao seguinte: a gente vê muito isso em times pequenos, né, que às vezes se recolhe completamente no seu campo de defesa e fica olhando, né, o adversário perder a bola, terminar a jogada, tal, enfim, quase não dá combate, se preocupa muito mais em fechar completamente a área. Esta é uma marcação passiva no campo de defesa, tá? O que a gente percebe é uma marcação ativa no campo de defesa, com ataque constante ao portador da bola, tentativa de sufocar esse portador da bola, né? Tentativa de frustrar a criação de linha de passe, o que gera muita dificuldade para o adversário e faz com que ele acabe caindo em armadilhas para perder essa bola, tá? Então a gente percebe essa intensidade que ela é brutal no campo de defesa, o mesmo que faz o Atlético de Madrid do Simeone e o mesmo que faz as equipes do Bielsa quando estão no campo de defesa, até porque o Simeone copiou isso do Bielsa, né? Quando a equipe está atuando no campo de defesa, ela é ofensiva na sua prática defensiva, tá? O tempo inteiro agredindo o adversário para recuperar essa bola. E isso a gente vê no Vasco Matos, a gente vê no Santa Clara. E isso é fruto de uma mentalidade que sabe perfeitamente trabalhar com várias questões ali ligadas a esse jogo defensivo. Então é um técnico muito novo, com pouca experiência, mas pelo que tudo indica, pelo que a gente viu no Santa Clara nessa temporada, é um técnico com muitos recursos, tá? Muito habilidoso para lidar com problemas. Quando a equipe sai perdendo, a equipe mantém a calma. Quando a equipe não está ganhando, ela mantém a calma. Então a gente vai ver uma intensidade nesse Botafogo muito mais mental, de jogadores procurando ações inteligentes do que propriamente ações que impliquem em velocidade, em rapidez, em loucura de deslocamento, nada disso, tá? O que a gente vai ver é uma mentalidade muito mais voltada para o foco, para a atenção aos processos do jogo, para quando essa bola for recuperada, a equipe saber muito bem o que fazer com ela, tá? Então eu diria para você que é uma novidade, é um técnico interessante sim, tá? Agora, pode ser que ele chegue ao Botafogo muito inteligente que é, porque ele é inteligente, ele pode perfeitamente, uma vez no Botafogo, mudar a forma dele de treinar a equipe, fazer a equipe ser um pouco mais ofensiva. Mas se isto não for o caso, o Botafogo estará contratando um técnico bem diferente daqueles que contratou até agora. Um técnico de uma linha defensiva e especulativa, o que na minha opinião não tem o menor problema, desde que isso seja totalmente explicado para todo mundo, desde que isso fique muito claro. Não vejo nenhum problema em mudar a forma de jogar, mas é preciso que os torcedores e torcedoras do Glorioso entendam o que pode ser o novo técnico do campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Amigos e amigas, é isso. Então é isso, pessoal, fico por aqui, espero que tenham curtido o conteúdo. Antes de sair, não se esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal, live, vídeo, etc, tá? Eu fico por... não vou esquecendo, 4 planos de membros, plano de 3, plano de 5, menos que uma coxinha por mês, você já consegue pagar o plano de membros aqui, deixando de tomar uma coquinha KS na rua, um dia no mês, você já paga um plano de membros. E para quem ganha em dólar, em euro, quer ajudar num valor compatível com o que ganha lá, 6 vezes mais do que a gente, né? Eu balancei tudo aqui agora. Tem planos aí de 15, etc, valores maiores. Convertendo para real fica baratinho, tá? Fico por aqui, pessoal. Ó, tamo junto sempre e até o próximo vídeo.